É possível superar a ansiedade sem medicamento? Para começar a explicar, eu quero trazer uma metáfora que eu acho ela extremamente assertiva para explicar a relação entre o remédio e a sua ansiedade, mas também não só ansiedade, outras dificuldades emocionais também. Suponha que você está se afogando. O que você quer no momento que você está se afogando? Você quer que alguém lá te explique como você deve aprender a nadar? Ou você quer que alguém jogue uma boia para você? Você quer que alguém jogue uma boia para você. Porque quando você está se afogando, você só quer conseguir respirar. É para isso que serve um medicamento. O medicamento serve para, em circunstâncias das quais você não está conseguindo respirar emocionalmente falando, você está em um tormento emocional, em um sofrimento emocional muito intenso e nenhuma explicação ou conversa vai conseguir te tirar daquilo imediatamente, aí sim você vai utilizar um medicamento, porque o medicamento ele é como uma boia, serve para você conseguir uma certa estabilização emocional temporária. Porém, o que acontece se você viver sua vida inteira dependendo de uma boia? Sua vida ela vai ter muitas limitações. Você não vai poder nadar, você não vai poder ir para lugar nenhum. Você só vai conseguir ter uma boia ali para usar quando você está se afogando. E vamos supor que você, por algum momento, perca essa boia fure. O que vai acontecer? Você vai se afogar novamente, porque você está dependente dessa boia. Eu quero que você grave essa palavrinha, dependência. Agora, trazendo essa metáfora para a vida real, quando deve-se utilizar o medicamento? Quando você é um caso muito grave, e quem vai avaliar isso não é você, o ChatGPT, o Google, é um psiquiatra, um psicólogo. Quando você tem prejuízos funcionais, por você não conseguir dormir, não conseguir estudar, não conseguir trabalhar, não conseguir se relacionar com as pessoas, quando você tem um sofrimento muito intenso e que você precisa de uma intervenção rápida quimicamente falando, ou quando você não consegue aderir a um tratamento psicoterapêutico, seja por uma questão de identificação ou por você ser um paciente que não se beneficia tanto da terapia. Isso acontece, mas quem avalia isso é um profissional de saúde mental. E qual é a função do medicamento? Ele tem duas principais funções para o caso de ansiedade, que é diminuir a ativação fisiológica da ansiedade, ou seja, você sente aqueles sintomas físicos muito intensos, então isso diminui, e também para gerar uma estabilização emocional temporária. Por isso, eu vou te trazer novamente aquela palavrinha, dependência. Por isso é muito importante você ter cuidado com o depender de um medicamento. Porque aí, como eu falei, se você depende de uma boia, você pode ficar na mão e você também não desenvolve autonomia. Você vai ter muitos prejuízos que você não teria se você aprendesse a nadar. E o que significa aprender a nadar? Significa você se conhecer, você aprender a lidar com suas emoções, você desenvolver estratégias, você mesmo fazendo, você mesmo aplicando, você mesmo de maneira autônoma executando para regular suas emoções e aprender a lidar com ela na sua vida. E por que isso é extremamente importante? Porque o medicamento ele não traz cura, ele não gera mudanças profundas, ele apenas diminui os sintomas. Então você já entendeu que é muito importante você aprender a nadar também e não apenas depender dessa boia. Mas antes de eu te explicar como aprender a nadar, como superar a ansiedade sem medicamento, você tem que entender mais profundamente o que é ansiedade, né? Ansiedade é uma emoção natural humana. Ela é adaptativa, ela é evolutiva e ela acompanha o ser humano durante toda a sua jornada, durante toda a espécie. E ela tem funções muito importantes, como ligar o alarme do perigo externo, te preparar para lidar com situações desafiadoras, ativar você fisiologicamente para lidar com situações de ameaça. Então, a ansiedade ela tem uma função, e essa função é muito de preparação e de alerta. No entanto, também é muito importante ter alguns cuidados, porque
a gente pode ativar esse alarme, ativar esse alerta de maneira, vamos dizer assim, disfuncional, ou seja, de maneira não saudável, de uma forma indevida. Isso acontece porque nós não somos perfeitos, nós temos as nossas questões humanas envolvidas e tudo está ligado muito como a gente lida com essa emoção e também a se conhecer para lidar com essa emoção. Porque a ansiedade, mesmo sendo uma emoção natural, ela pode se manifestar de uma forma natural ou normal, entre aspas, ou patológica. Patológica vem de doentia, um transtorno, um déficit, uma dificuldade. A ansiedade ela pode se desdobrar para uma manifestação disfuncional e patológica. E quais são os transtornos, né? As ansiedades patológicas comuns que a gente vê no nosso dia a dia em algumas pessoas, né? O TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é quando você tem uma ansiedade meio que na vida como um todo, da forma que você lida com suas preocupações, com as incertezas, com os perigos, com as coisas que estão fora do seu controle. É uma ansiedade mais geral, como o nome diz, generalizada. E é a mais comum também de se ver. Mas tem outras que eu não vou me aprofundar tanto, eu vou focar mais no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, mas tem outras formas da ansiedade se manifestar de maneira patológica, como o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade social, o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, que vem através ali das crises de pânico, entre outras formas de se manifestar, mas essas são as mais comuns, mais frequentes de serem vistas. E uma pergunta interessante é: por que desenvolvemos essa ansiedade patológica? Tem três principais motivos que eu quero trazer. Primeiro é a hipersensibilidade a certos estímulos. Por exemplo, uma pessoa com ansiedade social, ela tem uma hipersensibilidade a situações sociais comparadas a outras, a média das pessoas, a média da população. Ela é muito sensível aqueles estímulos conseguem ativar um nível de ansiedade muito alto, que gera muito sofrimento, como no TAG, como em outras circunstâncias que trazem ansiedade patológica. Então tem pessoas que geneticamente elas têm uma sensibilidade muito alta a certos estímulos, a certas circunstâncias, isso gera uma ansiedade muito alta. O segundo ponto é uma cognição disfuncional. O que é isso? Uma cognição disfuncional são pensamentos automáticos disfuncionais. São pessoas que elas muitas das vezes têm interpretações das situações, de si mesmo, da sua capacidade, dos perigos, de maneira disfuncional, ou seja, de maneira, vamos dizer assim, distorcida da realidade. Vamos supor, uma pessoa que tem ansiedade social, ela tende a acreditar que está todo mundo julgando ela tende a acreditar que se ela cometer um pequeno erro, ela vai sofrer uma humilhação, uma coisa que não acontece, vamos dizer assim, de maneira geral. Mas essa pessoa ela tem uma hipersensibilidade e ela tende a ter pensamentos automáticos distorcidos da realidade. Ou uma pessoa muito ansiosa, ela tende a acreditar que sempre o pior vai acontecer. Isso é um pensamento de catastrofização. Ela sempre espera a catástrofe, ela sempre acha que ela não vai dar conta. Então, pensamentos disfuncionais, uma cognição disfuncional, também é um grande motivo para que haja essa ansiedade patológica. E um terceiro é os alarmes falsos. Nosso corpo ele tem um sistema de alarme diante de perigos e ameaças. No entanto, uma pessoa com ansiedade patológica, ela desenvolve muitas das vezes uma constante ativação de alarmes falsos. Né? Eu gosto de trazer um pequeno exemplo que vamos supor que você está numa casa e o alarme da sua casa ele ativa. E aí você vai ficar muito preocupado com isso. E qual é o primeiro pensamento que você vai ter? Nossa, alguém invadiu a minha casa, algum ladrão invadiu a minha casa. E aí o que, é que vai acontecer? Você vai ficar em estado de alerta. Mas vamos supor que quem invadiu sua casa foi um gato e ele passou pelo alarme e acabou disparando. Você não vai pensar nisso. Você vai reagir de acordo com aquilo que você está acreditando. Então, muitas das vezes, esse alarme, ele é um alarme falso. O seu corpo está interpretando que você está em perigo.
E isso tende a te fazer ter maior ansiedade, porque a ansiedade ela foi desenvolvida em um período histórico onde o ser humano viveu muito tempo na era da selva. O ser humano, a companhia do ser humano era leões, ursos, lobos, e o perigo era muito significativo. A tendência é ter menos estímulos e maiores perigos, ou seja, você teria ali. Hoje em dia a gente tem muito estímulo, né? A gente tem a rede social que o tempo todo a gente está exposto, a gente tem uma rotina muito acelerada, então a quantidade de estímulos é muito maior, mas a intensidade é menor, porque a gente não está perto de um leão, perto de um urso, correndo risco de morte todos os dias, o tempo todo. Antes era assim. O risco era muito alto e a velocidade da rotina era mais lenta. Então a reação da ansiedade ela é grande, só que ela vinha em situações pontuais. Hoje a nossa reação continua sendo grande, porém de uma forma muito mais acelerada devido à nossa rotina. Então é por causa desses motivos que muitas das vezes desenvolvemos uma ansiedade patológica. E por que geralmente a gente não consegue sair dessa ansiedade patológica? Porque parece que mesmo a gente tentando, dá a impressão que isso é um ciclo vicioso que nunca tem fim. Isso ocorre porque nós temos alguns comportamentos, a pessoa com ansiedade patológica tem algumas atitudes que acabam perpetuando essa ansiedade patológica, mas ela não percebe isso e muitas das vezes ela faz isso tentando sair, mas é isso que faz ela continuar na ansiedade patológica. A primeira delas é uma hipervigilância e atenção autocentrada, ou seja, ela tende a colocar a atenção muito nas suas sensações. Isso significa que quando ela está, por exemplo, fazendo uma apresentação em público, em vez de ela colocar sua atenção no momento presente, na situação e observar como é que a situação está se desenrolando, ela tende a ficar colocando a sua atenção muito na sensação, no coração, no estômago, na tensão, na sensação. Isso aumenta a sensação dela de insegurança e dá uma sensação de que a situação é mais perigosa do que de fato ela é. A segunda é a necessidade de controle. As pessoas com ansiedade, elas são pessoas que muitas das vezes são inseguras. E elas tendem a buscar essa segurança através do controle das situações, em prever as situações, em saber como é que vai se desenrolar, em ter um script quando vai conversar com alguém, em ter uma visão total da situação, até muitas das vezes exaustiva, de pensar em todos os perigos possíveis. Só que em vez disso ajudar, isso reforça a ansiedade, porque quando eu busco o controle total da situação, eu quero pensar em todos os cenários possíveis. E se eu penso em todos os cenários possíveis, isso aumenta a minha sensação de ameaça diante da situação. Porque de fato, quando a gente está vivendo algo, muitas coisas podem acontecer, mas a nossa atenção não deve estar nisso, deve estar no presente, percebendo se algo vai mudar, se algo vai caminhar de uma forma diferente e estar pronto para se adaptar caso isso aconteça. O que acaba acontecendo? A pessoa ansiosa, ela sofre por coisas que nunca vão acontecer. E a necessidade de controle traz esse sofrimento muitas das vezes. Terceiro, são as metacognições acerca da ansiedade. O que são metacognições? É você, em vez de só sentir ansiedade por algo externo, você sente ansiedade por estar ansioso. Ou então você fica ansioso em poder estar ansioso ou poder estar com medo em algum momento. Ou seja, você tem medo do medo, você tem ansiedade da ansiedade. E isso aumenta e muito a sua ansiedade no dia a dia. Porque em vez de você ficar ansioso, ansiosa em uma situação que de fato gere ansiedade por ela mesma, você tem ansiedade por medo de ficar com ansiedade. O quarto é a sobrecarga. Se você é uma pessoa que se sobrecarrega demais na sua rotina, quer fazer tudo, nunca para, você só vai também aumentar a sua sensação de ansiedade. Outro ponto é você ser uma pessoa que evita constantemente situações desafiadoras. Quando você evita uma situação que te desafia, que te gera ansiedade,
isso reforça o seu medo daquela situação, reforça a sua necessidade de controle, reforça a ideia de que você não dá conta. O que é que o cérebro interpreta? Vamos supor, eu tenho ansiedade de fazer uma apresentação no trabalho. E aí o meu chefe pede para fazer uma apresentação e eu invento uma desculpa, digo que estou doente e vou para casa. Eu evitei a situação e aquela ansiedade da apresentação sumiu. Por ela ter sumido, o cérebro interpreta: devo fazer isso novamente. Essa situação realmente é muito perigosa, porque se eu sair dela, eu diminuí minha ansiedade. Só que isso é uma ilusão, né? Isso reforça um medo que é ilusório, que é fantasioso. A gente precisa se expor às situações para que a nossa ansiedade diminua, porque a ansiedade é uma emoção natural. Quando você vai ser exposto a uma situação nova, a uma situação desafiadora, é normal que nos primeiros minutos você tenha um pico de ansiedade, mas aí entra o quê? Entra você aprender a lidar com essa ansiedade e não fugir da situação, porque depois de um tempo a sua ansiedade vai voltar para um nível mais equilibrado. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, sobre como aprender a lidar com a ansiedade. E o último ponto é você buscar constantemente por comportamentos de segurança. Como eu falei, você evita uma situação, ou você só sai com um amigo, vamos supor, você tem medo, tem ansiedade de sair sozinho, aí você só sai com um amigo. Aí você sempre pede a validação das pessoas. Ou seja, são comportamentos que você tem porque você está sentindo ansiedade e você quer um comportamento de segurança para lidar com aquilo. Mas esses tipos de comportamentos perpetuam uma percepção que você tem de insegurança, de que você não é capaz, de que você não dá conta, de que o mundo é muito perigoso, de que tudo vai ir para um pior cenário possível se você não tiver aquele comportamento de segurança. Dito isso sobre os motivos que te fazem permanecer numa ansiedade patológica, agora eu quero te falar como você pode aprender a nadar. Lembra que eu falei que você pode depender de uma boia, que é um medicamento, ou você pode aprender a nadar, que é você aprender a lidar com a ansiedade sem depender de medicamento ou outras coisas externas a você. A primeira coisa que você precisa é ter o reconhecimento e monitoramento das suas emoções. Você precisa perceber as suas emoções, conhecer as suas emoções, perceber como elas vêm, quando elas vêm, por que elas vêm e estar monitorando esse processo. Porque se você não percebe suas emoções e não sabe por que elas vêm e como elas vêm, você nunca vai estar preparado para lidar com suas emoções. A pessoa ansiosa, muitas das vezes, uma das grandes dificuldades dela é lidar com suas emoções de maneira geral. Então a ansiedade é como se fosse uma fuga constante das suas emoções. Então, em vez de você só ficar ansioso em situações pontuais, a sua vida se torna ansiosa por completa, porque você tem emoções o tempo inteiro, você tem medos o tempo inteiro e você tem ansiedades o tempo inteiro. O segundo é o manejo das suas emoções. A partir do momento que você consegue perceber, reconhecer, monitorar suas emoções, você tem que aprender a manejar elas. O que é manejar? Gerenciar, saber lidar. Bom, eu acho que agora eu preciso desacelerar, eu acho que agora eu preciso trabalhar tal técnica, agora eu preciso relaxar um pouco mais, agora eu preciso usar tal maneira de lidar com a emoção. O manejo das emoções é uma coisa que você só aprende com a técnica, geralmente. Então, depende de você entender as estratégias de manejo de emoções, que é basicamente você conseguir regular suas emoções no dia a dia. E o terceiro está um pouco ligado com isso, mas é um pouquinho diferente, que é você também aprender a ter técnicas, a aplicar técnicas de relaxamento. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa muito tensa. E você precisa, para diminuir sua ansiedade, diminuir seu nível de tensão, desacelerar, diminuir seu ritmo. E para isso você só consegue com técnicas de relaxamento. Sejam técnicas de respiração, meditação, de desacelerar. Você também desenvolve, a partir muitas das vezes profissionais vão te ensinar, livros vão te ensinar, vídeos no YouTube vão te ensinar. Então são técnicas específicas que você precisa aprender para conseguir o relaxamento e diminuir sua ansiedade. Um quarto ponto é você começar a fazer uma exposição gradativa a estímulos ansiogênicos, como eu gosto de dizer. Então,
Falar em público é um estímulo ansiogênico? Dizer não é um estímulo ansiogênico? Fazer algo diferente é um estímulo ansiogênico? Então, eu preciso me expor a isso. Por que eu preciso, Ivan, me expor a algo que me traz ansiedade? Porque a ansiedade é uma reação natural que surge em situações que você entende ser ameaçadoras, desafiadoras ou novas. Só que na vida você vai ter que fazer essas coisas. Porque imagine, eu preciso fazer apresentações no trabalho para conseguir crescer no trabalho. Aí eu não vou fazer apresentações porque eu fico com ansiedade. E por não fazer isso, isso reforça a minha sensação de insegurança, de baixa confiança. Então, para você vencer a ansiedade, você tem que se expor, só que gradativamente, com técnica, a essas situações ansiogênicas. Um outro ponto é a reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva é você observar, perceber seus pensamentos disfuncionais. Lembra que eu falei anteriormente sobre pensamentos disfuncionais, pensamentos distorcidos, crenças muitas das vezes distorcidas, ideias distorcidas sobre si mesmo, sobre as situações? Então você tem que olhar para esses pensamentos, percebê-los e conseguir questioná-los, conseguir buscar perspectivas diferentes para esse pensamento. Um outro ponto também é você aprender a lidar com suas preocupações. Tem um fato interessante que é 85% das nossas preocupações ou são neutras ou são positivas e apenas 15% delas geralmente são negativas. Então perceba que grande parte das suas preocupações são desnecessárias. Grande parte das coisas que te preocupam vão se desenrolar de uma forma neutra ou positiva. E você fica se desgastando, sofrendo, tendo ansiedade alta com coisas que nunca irão acontecer. Mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você abrir mão de focar nessas preocupações. Mas tudo isso, claro, é feito com técnica, é feito com uma forma de lidar, uma estratégia para lidar. Sobre essas preocupações, o que você precisa entender é que existem preocupações produtivas e improdutivas. Preocupações produtivas são aquelas que você pode fazer algo sobre, que estão sobre o seu controle. E preocupações improdutivas são preocupações que estão muito distante, é muito lá na frente. Talvez você já esteja se preocupando com a coisa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 3 anos, ou que não tem necessidade nenhuma, ou são preocupações sobre coisas que estão fora do seu controle, que você não pode fazer nada, se vai chover, se o mundo vai mudar, se o país vai mudar. São coisas que você, individualmente, pessoalmente, você não pode fazer nada, basta apenas se adaptar a essas situações. E por último, e talvez um dos mais importantes, é aprender a lidar com as incertezas. Uma pessoa ansiosa, ela é ansiosa porque ela não sabe lidar com as incertezas. Ela precisa do controle, ela quer estar o tempo inteiro hipervigilante, ela está o tempo inteiro se preocupando porque ela quer ter certezas sobre as situações. Só que isso tende a trazer mais malefícios do que benefícios. Então, essas são as maneiras de você aprender a nadar, aprender a superar a ansiedade sem depender da boia, que é o medicamento. Você precisa saber que você pode conseguir alcançar tudo isso, você pode aprender a lidar com tudo isso. É fácil? Não é fácil. É muito difícil conseguir isso sozinho? É muito difícil. Você pode aprender em livros, em vídeos, em cursos, em aulas, você pode, mas muitas das vezes você não consegue se aprofundar tanto nesses desenvolvimentos e nesse autoconhecimento, ou muitas das vezes você não consegue de fato atingir seu objetivo. Por isso, o principal método para você conseguir fazer tudo isso que eu te listei aqui é através da terapia, um processo psicoterapêutico. E o processo terapêutico que a partir dos estudos tem melhor eficácia, comprovam melhores resultados para o tratamento da ansiedade, é a terapia cognitivo-comportamental. É a abordagem que, coincidentemente, é a abordagem que eu utilizo no meu trabalho psicoterapêutico, que eu atendo os pacientes. E a terapia ela tem um grande resultado em pacientes com ansiedade, tanto a nível de tempo quanto a nível de qualidade. Estudos também comprovam que entre o medicamento e a terapia, inicialmente, para pacientes mais leves e moderados,
elas têm o mesmo efeito nos sintomas. Ou seja, se você consegue sentir uma melhora nos sintomas com o medicamento, você também vai sentir uma melhora nos sintomas muito similar com a terapia. Porém, tem uma observação aqui. Os estudos também comprovam que no longo prazo a terapia tende a fazer com que os pacientes consigam permanecer por um longo período de tempo sem recaídas. Já o medicamento não. A tendência de ter recaídas com o medicamento, de voltar todos os sintomas, da pessoa perder todo o seu avanço, perder toda a sua melhora, é muito grande. E por que isso acontece? Explicando na prática. Porque a terapia te ensina a nadar. Então, com o passar do tempo, depois de você terminar o processo terapêutico, você aprendeu a lidar com tudo aquilo. Já o medicamento não. Quando você para de tomar o medicamento, ou quando aquele medicamento já não começa a fazer tanto efeito e você precisa de doses mais altas, você não aprendeu nada, você só está tomando uma pílula que está fazendo efeito. Só que esse efeito dura um tempo e para, dura um tempo e para, porque ela não resolve, ela apenas diminui temporariamente os sintomas. Se você quiser aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental, deixa aqui nos comentários. E se você está buscando um processo psicoterapêutico e se identificou e gostou da terapia cognitivo-comportamental, eu posso te explicar um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram e você pode mandar uma mensagem para que eu venha te explicar como a terapia pode te ajudar individualmente, na sua necessidade, na sua particularidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o gostei. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, não deixe de se inscrever no canal. E eu vou deixar aqui agora 2 opções de vídeos para que você possa continuar acompanhando outros conteúdos.